Tarde. Eu sou o João e a palestra agora é um overview sobre as falhas de serialização na Java Virtual Machine. Java. Eu vou pular a minha introdução, mas se alguém tiver curiosidade é só baixar os slides depois, vão estar disponíveis e pode dar uma olhada. A agenda, basicamente, é o mesmo roteiro seguido por apresentações semelhantes nessa temática, com o diferencial que a gente vai tentar explicar os porquês dessas falhas e não apenas como explorá-las usando ferramentas automatizadas. Além de que nós vamos apresentar uma CVE, que foi publicada especificamente para ser usada como exemplo aqui, e um novo payload para permitir a validação de ambientes vulneráveis através de obtenção de shell reverse multiplataforma, e a gente conclui com algumas medidas de mitigação. Exploit não. Meta-exploit não. Bom, por que falar de problemas de serialização na máquina virtual machine? Bom, esse é um problema antigo, mas persistente. Nós temos registros desse tipo de vulnerabilidade aí pelo menos desde 2004, e ele acabou se tornando uma classe de vulnerabilidades por si só, descrita na CWE 502. Isso é uma forma fácil, trivial, de se obter um comportamento Turing completo, ou seja, uma linguagem Turing completa na Java Virtual Machine, o que leva à execução remota de comando de forma independente de arquitetura, visto que você está atacando a máquina virtual Java lá no alto nível. E isso está no coração do Java, na própria API do Java, responsável por realizar a desserialização, portanto, afetando múltiplos protocolos, funcionalidades e plataformas. Eu vou ser um pouco rápido nas partes menos importantes, para a gente ter mais tempo nas partes mais detalhadas, ok? Apenas para exemplificar um leque de alguns produtos que são afetados por essa classe de vulnerabilidades, nós temos produtos da Red Hat, JBoss, produtos da Atlassian, da IBM, a Apache Giro, produtos da Oracle, implementações do protocolo DICOM, que foi comentado na palestra anterior, implementações do JSF, do Rich Faces, do JBoss Sim, implementações de terceirização via JSON, via XML, enfim, só para ilustrar alguns exemplos de onde nós podemos encontrar essas vulnerabilidades. E um ponto crucial nesse cenário é que as vulnerabilidades residem frequentemente não no código da aplicação em si, mas muitas vezes em bibliotecas que são usadas como caixa preta, como bibliotecas de gerenciamento de componentes de view, em frameworks que são utilizados como frameworks de autenticação e autorização, na própria plataforma subjacente, como no próprio JBoss, no WebSphere, no WebLogic, em protocolos de monitoramento, como o protocolo RMI, via JMX via RMI, e muitas vezes ocorre sem o controle ou sem mesmo o conhecimento dos desenvolvedores, que geralmente estão limitados nessa camadinha aqui de cima no código, né? Então, se você usa um ciclo de desenvolvimento de software seguro, que procura prover a segurança nessa camada aqui, muitas vezes suas aplicações estão vulneráveis por conta da plataforma, do framework ou das bibliotecas que você utiliza, como caixa preta, sem ter a menor ideia que elas realizam desserialização. O que é a serialização e desserialização? Rapidamente, a serialização é algo trivial, é basicamente a capacidade de você criar um objeto na linguagem e representá-lo no formato binário ou em algum formato aberto, como XML ou JSON. No caso do Java, para você trabalhar com serialização nativa, basicamente você só precisa implementar uma dessas duas interfaces, a serializable ou a externalizable, instanciar um objeto, colocar o objeto dentro de um output string e chamar o método writeObject, que aí a API do Java vai cuidar em serializar esse objeto para você de forma transparente. E a desserialização é nada mais do que o processo inverso. É uma vez você tendo recebido teu fluxo de bytes ou seus documentos XML, JSON, ou o que seja, você converter de volta para o objeto em memória. Isso é feito, basicamente, colocando o string que você recebe dentro de um objeto input stream, que é a API do Java responsável por realizar a desserialização, e invocando o método readObject nessa API do Java. E aqui a gente já tem a nossa primeira flagzinha, que nós vamos voltar a falar dela mais adiante,
que é que vai nos indicar um ponto onde é realizada a deserialização em um determinado código em análise. Em termos práticos, você vai encontrar isso sendo utilizado em aplicações web, geralmente em parâmetros HTTP, como parâmetro ViewState, em cookies, em componentes Ajax, que gerenciam geralmente a view do usuário. Você também encontra em servlets, HTTP, sockets, gerenciadores de sessão, em protocolos diversos como JMX, RMI, JMS, JNDI, em aplicações que utilizam XML ou JSON, com as bibliotecas especificamente Extreme ou Jackson, que também são vulneráveis. Nós vamos ver exemplos na prática disso aqui. Um breve histórico, certo? Rapidamente, eu comentei que o primeiro registro público fácil de se encontrar é de 2004, quando foi notificada uma falha afetando a máquina virtual Java que permitia DOS. E aí, lá em 2008, surgiu um dos primeiros grandes casos que, basicamente, a deserialização era utilizada ou foi utilizada para sandbox escape, ou seja, para atacar cliente-site. Você conseguia execução remota de código no cliente via Java Applets. Isso aqui acabou sendo um dos maiores concorrentes do Flash Player na exploração client-side. E aí, em 2011, foi o primeiro grande caso de vulnerabilidade afetando tecnologias web. No caso, foi a do Spring. E aí, nós tivemos alguns eventos em 2012, 2013, afetando produtos da IBM. Na DEFCON 2013, naquela época, já tinha sido apresentada a vulnerabilidade na biblioteca Extreme e XML Decode, uma das quais, recentemente, afetou o Apache Struts 2 REST. A gente vai ver um exemplo. Em 2014, eu publiquei uma ferramenta para explorar JBoss usando deserialização. Na época, as inputs que eu utilizava para exploração eram inputs já conhecidas de outras vulnerabilidades, porém, o payload que utilizava deserialização até então era 0-day. Infelizmente, isso acabou sendo utilizado também para propósitos maliciosos, como a disseminação do ransomware SAMAIS, que foi a primeira grande onda de ataque ransomware contra server-side. Ainda em 2014 e 2015, foram publicadas essas vulnerabilidades afetando o Android, que basicamente tem uma máquina virtual, que é a Dalvik, né? Em 2015, finalmente, Chris Frohoff e Gabriel Lawrence publicaram a CVE mais importante até então nesse cenário do Java, que trouxe essas vulnerabilidades para um outro level de facilidade. Antes dessa CVE, para cada cenário que você precisava explorar, você tinha que desenvolver um payload específico para aquele ambiente. Então, por exemplo, quando eu publiquei o JBoss, eu tinha payloads específicos só para o JBoss. Se eu tentasse explorar a deserialização em um Tomcat, não iria funcionar. Com o surgimento, a publicação dessa CVE, você teve a possibilidade de gerar um payload quase universal para explorar qualquer ambiente. Daí, em consequência disso, 2015, 2016 para cá, foi o boom de CVEs relacionado com essas vulnerabilidades. Okay? E qual o problema, então, com a serialização e deserialização? Vamos entender os internos destes problemas. Bom, primeiro passo, vamos imaginar uma situação hipotética em que uma aplicação Java recebe do usuário um input e, em seguida procede com a deserialização dessa input. O primeiro passo aqui é que nós temos de cara um Object Injection. Porém, no cenário do Java, quando nós temos um Object Injection, nós temos associado a ele também um Improper Input Validation, porque a API do Java, por padrão, não faz qualquer validação do tipo que está sendo injetado. Basicamente, ao receber um fluxo de bytes, ela procede com um código semelhante a esse. Coloca o fluxo de bytes dentro de um Object Input Stream e, em seguida, invoca o método readObject para proceder com a deserialização. E sempre quando nós temos um cenário de ponto de injeção associado com um Improper Input Validation, isso nos leva a termos que analisar o código que vai tratar esse input do usuário, ou o parser que vai tratar esse input do usuário, a fim de tentar identificar se há algum problema com esse parser, né? Bom, para fazer isso, basicamente, o primeiro ponto, nós vamos fazer isso, o primeiro ponto é gerar um objeto simples, serializá-lo e analisarmos o resultado de um objeto serializado. Nesse exemplo, nós vamos utilizar a classe Alien. Lá no GitHub, nesse endereço aqui, tem vários exemplos usados aqui, nessa palestra, e no artigo
também que vai sair na versão digital da revista. Não coube nessa versão, porque ficou um pouco grande, 30 e poucas páginas, mas vai sair na versão digital. Então, tem várias POCs aqui nesse endereço. Nós vamos serializar um objeto dessa classe aqui, alien, uma classe simples. E alguns pontos merecem atenção. O primeiro deles é que, de cara, nós percebemos que apenas dados são serializados, não código. Ou seja, ao criarmos um objeto desse tipo e analisarmos o resultado, nós só temos aqui dados. Perceba que esse método readObject, que executa código, não é incluído no objeto serializado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o cabeçalho, que no cenário do Java, objetos serializados geralmente vão começar com ACED 0005. O ACED é o cabeçalho, 0005 é a versão. Eu, particularmente, nunca encontrei outra versão. E aí, em seguida, nós podemos ter um bloco de dados, ou já podemos ter, logo de cara, o offset do objeto. Então, é nesse offset aqui que nós podemos injetar o nosso objeto, ou podemos simplesmente substituir todo o objeto por um objeto malicioso em uma determinada input da aplicação. Bom, analisado, então, e constatado que nós não temos a inclusão de código aqui, apenas dados, o próximo passo é, então, levantar uma aplicação ou um laboratório de teste, de preferência que possamos executar em modo debug, a fim de analisar o que ocorre, o que a API do Java, que procede com a deserialização, vai realizar. Então, esses exemplos aqui também estão lá no GitHub, certo? Uma aplicação web vulnerável, e aí nós podemos fazer a injeção usando o comando curly, esse comando aqui embaixo. E o primeiro ponto, ao injetar um objeto em uma aplicação que procede com deserialização, é que nós vamos encontrar geralmente, raramente não é esse padrão, nós vamos encontrar esse padrão aqui. O código vai receber a input do usuário, colocá-lo em um objeto input string, relembrando que é a API do Java que realiza a deserialização, e invocar o método readObject. Esse padrão de código aqui já nos fala, já nos indica a primeira condição que é necessária para explorar esse tipo de cenário. A primeira das duas que são necessárias, que é a realização da deserialização, que nós sabemos que, por padrão, há uma improper input validation nesse cenário. Então, fica a dica, ao analisar código, fazer uma análise de código, procure por esse padrão aqui, o método readObject ou readUncharted sendo invocado no objeto input string, no qual você possa injetar dados sob o seu controle. Ok. Encontrando o primeiro ponto, que é o ponto de injeção, vamos agora adentrar na API do Java que vai realizar a deserialização para identificarmos qual é o problema. Bom, você pode conseguir fazer isso executando o exemplo em modo debug, na tua própria IDE. E aí você tem acesso ao código porque Java é fácil de descompilar. A própria IDE descompila de forma automática. Então, nós vamos ver que a API do Java vai chamar uma sequência de métodos, até que um dos métodos vai extrair dos dados que você injetou o descritor da classe referente ao objeto que você injetou. No caso, no nosso exemplo, nós estamos injetando um objeto do tipo alien, certo? Então, ao extrair o identificador da classe referente a esse objeto, o fluxo atinge um método chamado resolveClass, e esse método resolveClass vai no classPath da aplicação, a fim de buscar se existe, de fato, uma classe no classPath relacionada com esse objeto. Se existir, se a classe alien existir no classPath, o método resolveClass devolve a classe alien para o objeto inputString. Uma vez que a classe é devolvida, aí já começa a acontecer comportamentos curiosos. O fluxo passa para um método chamado readSerialData. Esse método, ele checa, tem um if aqui, que checa se na classe existe um método chamado readObject. Como nós sabemos, esse é o exemplo aqui da classe a qual nós criamos um objeto dela, certo? E essa classe ela contém, sim, um método chamado readObject. E o que ocorre em seguida é o ponto inicial de toda a exploração. Esse método, portanto, se existir naquela classe, ele vai ser invocado via reflection, né? Dinamicamente, esse método será invocado. Aqui a gente tem toda a stack trace, lá do início da deserialização até a invocação desse método. Ou seja, em outras palavras, através da injeção de dados, apenas dados foram injetados, o fato da classe referente a esses dados possuir um método chamado readObject,
o código nesse método será executado lá em server-side. Aqui é um screen lá da aplicação de testes vulneráveis. Então, as coisas começam a ficar mais claras. Ou seja, eu tenho um ponto onde eu posso injetar dados e, por meio da injeção de dados, eu posso ter uma execução de um código fixo lá no ClassPath. Por esse comportamento, esse método readObject e outros métodos semelhantes que são automaticamente executados durante a deserialização de objetos dos tipos dessas classes, eles foram chamados de Magic Métodos. Todos esses Magic Métodos aqui são auto-executados durante a deserialização dessas classes. E, além dos Magic Métodos, nós temos alguns métodos que eu costumo chamar de Indirect Magics. Lembrando, essa não é a terminologia oficial, certo? Esse Indirect Magic é uma terminologia que eu costumo adotar. Por que Indirect? Pode conseguir um lado para mim, por favor? Tem aqui, obrigado. Por que Indirect? Porque esses métodos eles não são executados automaticamente durante a deserialização, mas se você utilizar alguns artifícios da linguagem, você pode potencialmente desviar o fluxo de execução e atingir esses métodos. Obrigado. Portanto, fica a segunda dica, sempre procure por algum código perigoso dentro do contexto desses métodos, os Magic Métodos ou os Indirect Magics. Lembrando que nós podemos ter outros indirects também. E aí, após, então, voltando para o nosso fluxo, né? Então, injetamos aqui o objeto, ele foi chamada a deserialização dele, a classe foi recuperada do ClassPath, os Magic Métodos foram executados, e apenas ao final da execução dos Magic Métodos, o fluxo retorna lá para a aplicação que inicializou a deserialização. Neste exemplo, nós estamos supondo que a aplicação esperava receber um objeto do tipo inteiro, mas nós injetamos um objeto do tipo alien. O que é que vai acontecer? A aplicação vai reclamar, dizendo, olha, a alien não pode ser convertida para o tipo inteiro. Mas repare que essa exceção ocorre apenas após a execução do código, esse código que estava disponível no readObject. Portanto, isso aqui não é uma validação. Ou se alguém considera uma validação, ela é uma validação tardia, porque nós já tivemos a execução de código após a injeção de dados. Por fim, ainda existe um outro Magic Method chamado Finalizer, que ele geralmente pode ser executado em aproximadamente 1 hora depois que você fez a injeção, quando o Garbage Collector do Java passar fazendo a coleção dos objetos que estão sem referência lá em memória, né? Ele é muito utilizado para Sandbox Escape, quando você quer explorar browser usando Java Applets. E aí a gente fecha, então, a nossa segunda condição. Se a nossa primeira condição era encontrar um ponto onde injetar dados que proceda com a deserialização, que, consequentemente, possuem próprio input validation, a nossa segunda condição é que exista no ClassPath da aplicação classes que implementem Magic Métodos que contenham código de nosso interesse. Porque nós sabemos que nós podemos acionar esses Magic Métodos. E esse cenário aqui nos leva a um Code Reuse Attack. Obrigado. Por que um Code Reuse Attack? Você tem uma situação onde você só pode injetar dados. Você não pode injetar código, mas você, de alguma forma, pode reutilizar código já disponível no ClassPath. Esse é o mesmo cenário dos já conhecidos Code Reuse Attack. E, de fato, pelo menos na minha opinião, a melhor forma de você entender a terminologia desses ataques, tanto em PHP, quanto em Java, quanto em Python, é fazendo a analogia mesmo com o Return to libc, Return Oriented Programming. Porque nós temos a mesma terminologia. Por exemplo, no Return to libc, você não pode injetar shellcode, porque há uma proteção de memória. Mas você tem um potencial de tomar o controle do fluxo de execução via um buffer overflow. E aí o que é que você faz? Você reutiliza código já disponível lá na aplicação, código que termina com a instrução RET, a fim de manipular o fluxo de retorno, portanto, programação orientada a retorno, e essa sequência de retornos que pode resultar numa função da libc, por exemplo, vai ser chamado o teu chain. Cada bloco desse é chamado gadget e a sequência de blocos desse é chamado gadget chain. É a mesma terminologia que nós temos aqui no cenário do Java, ou do PHP,
ou do Python, do Ruby and Rails, que também sofrem dessas vulnerabilidades. Nós temos a possibilidade de injetar dados. Nós não podemos injetar código, apenas dados. Porém, através da injeção de dados, nós podemos reutilizar código já disponível no ClassPath, que estão dentro dos Magic Métodos. Portanto, cada classe que implementa um Magic Método é um gadget. E a sequência de gadgets que nós vamos tentar executar a fim de resultar num efeito arbitrário é o nosso gadget chain. Então, a terminologia é exatamente a mesma. E pelo fato de nós fazermos isso manipulando apenas as propriedades de objetos, então foi acunhado o termo programação orientada a propriedades por Steve Vercer na Black Hat 2010, quando ele... Na Black Hat 2010, quando ele apresentava sobre essa problemática afetando aplicações de PHP. E no cenário Java, o nosso gadget space, ou seja, os códigos que nós vamos poder reutilizar, são basicamente qualquer código que implemente um Magic método que esteja aqui dentro da nossa pirâmide. Não só no código da tua aplicação, mas no código do JBoss, do WebSphere, do Tomcat, do que tu usa lá embaixo, no código dos teus frameworks, no código das duas bibliotecas, por exemplo. E aí a gente fecha as duas condições necessárias para podermos explorar um ambiente Java por deserialização. O ponto número 1 é encontrarmos um ponto de injeção, e o ponto número 2 é que nós tenhamos no ClassPath da aplicação classes suficientes que implementem Magic métodos com código que nós possamos abusar e que, com isso, nos permitam, por exemplo, obter uma linguagem Turing completa na JVM, o que resulta numa execução remota de código, conforme nós vamos ver em um exemplo. Ok. Discutido as duas condições, nós vamos abordar, inicialmente, uma CVE, não é minha, essa é a principal CVE nesse cenário, que é a de Frohoff e Gabriel Lowndes. É a principal CVE relacionada com a condição 2. A gente vai entender ela em detalhes, e depois a gente vai ver uma CVE relacionada com a condição 1, que foi publicada para ser usada aqui nesse exemplo. Por que nós escolhemos essa CVE? Essa CVE ela está relacionada com a classe, com uma biblioteca chamada Apache Commons Collection, que é uma das bibliotecas mais prevalentes em ambiente Java. De fato, o próprio Google montou uma operação para tentar identificar projetos open source importantes que contêm essa biblioteca a fim de aplicar patch. E eles divulgaram que identificaram 2.600 projetos open source únicos que contêm essa biblioteca. Então, você pode pensar, olha, a Apache Commons Collection está para deserialização em Java, quase como a libc está para o Return Oriented Return to libc. Você quase pode assumir que vai estar no ClassPath. Pode ser que não esteja, mas a premissa é que vai estar lá no ClassPath e você vai poder reutilizar esse código. E aí, esse aqui é o Gadget Chain, né? O fluxo de execução que nós vamos ter lá na nossa primeira bandeirinha que realiza a deserialização, até chegarmos no Runtime Exec. Nós vamos entender isso aqui em detalhes, certo? Então, eu vou procurar não ser muito rápido, mas o assunto é um pouquinho extenso. Se eu for muito rápido, vocês pedem para eu diminuir o ritmo, ok? Vamos começar pela principal classe relacionada com essa ZVE. Eu não vou seguir esse fluxo aqui, porque não é a forma mais didática. Então, vou começar pela principal classe, depois a gente vai ver essas aqui superiores, certo? A principal classe ela é chamada Invoker Transformer. Como o próprio nome já sugere, Invoker Transformer, e a documentação confirma, ela é uma implementação da interface Transformer que cria novos objetos via reflexão. Reflexão é uma feature do Java, é uma capacidade do Java de você conseguir, vamos falar assim, grosso modo, criar código em tempo de execução, ou seja, transformar parâmetros em códigos que não estava definido em tempo de compilação. Então, é uma feature muito poderosa que, basicamente, permite transformar dados em código em tempo de execução. E essa classe ela é serializable, ou seja, nós podemos serializar essa classe, ponto número 1. Ponto número 2, ela é uma classe do tipo Transformer. Ela possui 3 campos.
os quais nós podemos colocar quaisquer valores nesses campos, serializarmos essa classe e injetarmos em um input que realiza a terceirização. E esses campos, basicamente, eles nos permitem definir um método, a lista de parâmetros e os argumentos que nós queremos executar de forma, via reflexão, de forma dinâmica. Então, para exemplificar, supondo que nós queiramos executar essa chamada de método aqui no runtime getRuntime para executar um comando em server-side. Transformando esse exemplo para o exemplo de transform, nós poderíamos criar um objeto do tipo invokeTransform, onde nós vamos fornecer o método que nós queremos executar, a lista de parâmetros, ou seja, esse método recebe um parâmetro do tipo string, então, um parâmetro do tipo string, e o argumento, que é touch_tmp/h2hc, nós fornecemos aqui o argumento. Quando nós invocarmos o método transform desse objeto, o método exec vai ser executado nessa input aqui. Voltando aqui, relembrando, o método transform é quem vai fazer a mágica, é quem vai invocar o método que nós definimos nos parâmetros, certo? Então, avançando, nós temos aqui um empecilho. Essa input aqui não é serializável, então nós não podemos usar isso aqui, não podemos serializar isso aqui tudo. Então, qual é a solução? Basicamente, sempre que você quiser escrever um payload reutilizando os tipos da Apache Commons Collection, você vai escrever o código que você quer executar em server-side. Primeiro passo. O segundo passo é reescrever o mesmo código para o formato de reflexão. Então, esse código aqui embaixo, ele é 100% equivalente a esse, só que usando a sintaxe de reflexão. Uma vez que você escreve o seu código, seja qual for, usando a sintaxe de reflexão, nós podemos agora converter esse código aqui para um equivalente usando as transformers, que são os tipos lá da Apache Commons Collection. Se estiver ficando um pouco confuso, não se preocupe que vai facilitando à medida que a gente for mostrando o payload completo, certo? Então, primeiro ponto, nós queremos reescrever essa runtime.class para o formato transform. Então, nós vamos utilizar uma constante transform. Por que constante? Vai retornar a mesma coisa que nós entregarmos. Então, isso aqui, essa input, vai retornar runtime.class. Próximo ponto, nós queremos invocar o método getMétodo. Então, nós criamos agora um invokeTransform, especificando como primeiro parâmetro o método que nós queremos invocar, método getMétodo, certo? Passando aqui os tipos que ela recebe um string e um array de class, string e array de class, e fornecendo os valores dos argumentos. O valor getRuntime newClass, getRuntime newClass. Perceba que isso aqui, ó, é dado. getMétodo é dado que vai se transformar em código. Essa é a mágica da invokeTransform da capacidade de reflexão do Java, é transformar dado em código. Seguido o passo 3, seguindo a mesma lógica. O método queremos executar a lista de parâmetros e os argumentos. Por fim, o método exec, queremos executar o método exec, que recebe um parâmetro do tipo string, e o argumento vai ser a criação de um arquivo. Agora nós criamos 4 objetos, certo? Nós temos 4 objetos transformers, que se forem executados em cadeia, eles vão ser completamente equivalentes a se nós estivéssemos executando esse código aqui em server-side, que, por sua vez, é equivalente a esse código aqui. Certo? Então, o que nós temos que fazer agora é pesquisar uma forma de transformar essa construção aqui, que são 4 objetos independentes, em um array que seja executado em cadeia. Para esse propósito, a Apache Commons Collection nos entrega de presente um tipo chamado Chained Transformer, que permite exatamente que nós criemos um array de vários objetos transformers que serão executados em cadeia. Então, se a gente olhar o código aqui da Chained Transformer, primeiro ponto, ela é serializável, então podemos usar no nosso payload, porque nós podemos serializar essa classe, um objeto dessa classe. E ela é um transformer, guarde isso, ela é um transformer. O que é que ela tem? Ela tem um argumento do tipo array de transformers, e quando for executado o método transform dessa chain transform, ela vai interagir por todos os objetos do array, invocando o método transform de cada um de forma encadeada. Então, nós podemos simplesmente fazer isso. Ó. Pegarmos aqueles nossos 4 objetos, colocarmos dentro de um array de transformers,
e colocarmos esse array dentro de uma chain transformer. Quando o método transform for invocado na nossa chain transform, o que é que vai acontecer? Ela vai expandir e executar tudo isso aqui de forma encadeada, que resulta na criação desse arquivo, ou seja, na execução de comando. Então, qual é o desafio? Nós podemos criar esse objeto chain transform que contém o nosso payload. Concorda? O nosso payload, o array de transformers, está dentro desse objeto aqui, chained. Então, ele já contém todo o nosso payload. E o que nós precisamos agora é uma forma de, durante a deserialização desse objeto, nós conseguimos invocar esse método transform. Porque se nós conseguimos invocar esse método transform, aí a mágica vai acontecer, o nosso payload vai ser evoluído e o comando vai ser executado. E aí, como nós fazemos isso? Bom, esse método não é um dos magic métodos. Não estava naquela lista dos magic métodos, mas estava na lista dos indirect magic. Então, nós vamos ter que utilizar algum artifício da linguagem Java para conseguirmos desviar o fluxo de execução para o método transform. Bom, para isso, a gente vai criar um trigger gadget, que é um gadget inicial, ou seja, nós vamos utilizar outros objetos para nos dar suporte de desviar o fluxo de execução e chegarmos naquele método transform. Esse trigger gadget que nós vamos investigar, ele não é o único, existem outros, até melhores do que esse, mas eu considero o mais didático, porque ele envolve a maior quantidade de elementos. Então, se você entender isso aqui, você é capaz de analisar o classe PEV na aplicação e descobrir as próprias classes, teus próprios gadgets que você pode usar para explorar outros novos ambientes. Bom, o primeiro passo, nós vamos estudar essa classe aqui, chamada Annotation Invocation Handler, que é a primeira classe aqui do nosso trigger, certo? Então, nós constatamos que ela é serializável, ou seja, nós podemos serializar um objeto dessa classe, e ela possui dois campos, ok? Um campo chamado type e um campo chamado memberValues. Esse campo aqui ele é do tipo map, ok? Temos um campo do tipo map. Então, eu desenhei aqui uma representação dessa classe, Annotation Invocation Handler, para melhorar o entendimento. Em seguida, vamos analisar o método readObject dessa classe, que, relembrem, o readObject é um método mágico. Esse método vai ser auto-executado ao inserirmos um objeto dessa classe, lá em server-side. Quando esse método readObject for auto-executado ao termos um objeto da Annotation Invocation Handler deserializado, nós vamos ter que o campo memberValues vai ter um método invocado, que é o método entrySet. Quando nós temos um método invocado em um campo que nós temos o controle, podemos colocar qualquer objeto aqui nesse memberValues, qualquer valor que seja do tipo map, e vamos ter um método sendo invocado nele. Esse cenário aqui é o ideal para usarmos um artifício do Java chamado Dynamic Proxy, que é um conceito semelhante a um proxy usado em redes, por exemplo, que vai nos permitir interceptar a invocação a métodos e reencaminhar para um outro método de um outro objeto. Então, nesse exemplo, aqui está uma descriçãozinha. Nesse exemplo, nós vamos chamar isso de proxy, certo? Proxy map, porque para quem está olhando para o proxy, ele é de um tipo map, mas dentro do proxy nós vamos colocar um objeto, certo? O proxy ele vai encapsular um segundo objeto, e quando o método entrySet for invocado no nosso proxy, que é isso aqui, ó, o método entrySet sendo invocado no nosso proxy, ele vai desviar o fluxo de execução para um outro método chamado invoke de um objeto que segue dentro dele. E esse objeto que segue dentro do proxy, nós podemos escolher qualquer objeto que queiramos. No nosso exemplo, vamos escolher um objeto também da Annotation Invocation Handler. Então, perceba, nós vamos usar dois objetos, Annotation Invocation Handler, mas são duas instâncias diferentes, ok? Na primeira instância, a Annotation Invocation Handler, nós temos um proxy, certo? Na primeira instância do Annotation Invocation Handler, nós temos um proxy no campo memberValues. Durante a deserialização, o readObject invoca o método entrySet, que vai desviar o fluxo de execução para o segundo Annotation Invocation Handler, que segue dentro do proxy. E aí isso nos leva a termos que analisar o que ocorre dentro do método invoke do Annotation Invocation Handler, que é quem vai receber o fluxo de execução, automaticamente durante a deserialização. Dentro do método invoke, nós temos que o campo memberValues
certo? Que é um campo que nós também podemos colocar qualquer objeto, vai ter um método get acionado. Ou seja, nós temos um cenário que nós podemos colocar qualquer objeto do tipo map em um campo e server-side vai invocar o método get no nosso objeto. Ok, eu tenho um objeto e server-side invoca o método get no meu objeto. Como é que eu posso abusar dessa situação? Bom, entre as centenas de classes disponíveis no ClassPath, existe uma classe chamada LazyMap, que essa classe é a grande mágica desse Gadget Chain. O que é que o LazyMap faz? A descrição do LazyMap ela diz o seguinte, olha, quando o método get for invocado, com a chave que não existe, uma factory será usada para criar um objeto. Ou seja, eu tenho a possibilidade de entregar um map a server-side e sei que server-side vai invocar o método get. Se eu colocar um LazyMap, eu vou ter uma tal de uma factory sendo executada lá no servidor. E o que é essa factory? Bom, abre o código do LazyMap, nós vamos perceber que o LazyMap ele tanto é serializável, ou seja, pode ser usado no nosso payload, como também ele implementa map. Então, pode ser colocado no campo MembersValues, que é um campo que espera um map. E aí, olha o que é a factory do nosso LazyMap. É uma transformer, ou seja, aquele nosso objeto chained, que contém todo o nosso payload, a gente pode colocar ele bem aqui, nesse método factory. E aí, ó, o método invoke vai chamar o método get, né? E olha o que é que tem dentro do método get. Factory.transformer, que é exatamente o que nós precisamos para desencadear o processo de execução. Com isso, a gente fecha aqui esse payload, ou seja, esse payload, que ao ser deserializado, vai automaticamente executar um comando de server-side. Como é que acontece? Primeiro, nós criamos um objeto Annotation Invocation Handler, certo? Que automaticamente, durante a deserialização, o magic método readObject vai ser executado. Até aí tudo bem, né? ReadObject vai ser automaticamente executado. Dentro do readObject, o que é que acontece? É invocado o método entrySet do campo MembersValues. Só que no campo MembersValues nós colocamos um proxy. Esse proxy vai redirecionar o fluxo de execução para o método invoke de outro Invocation Annotation Handler que nós vamos colocar dentro do proxy. E esse segundo Annotation Invocation Handler, que recebe o fluxo de execução dentro do método invoke, invoca o método get no campo MembersValues, que é o campo onde nós vamos colocar o LazyMap. Esse LazyMap, por sua vez, no seu campo factory, nós vamos colocar a nossa chained, e aí, dentro do método get, ele vai invocar o método transform, que vai resultar naquele comandozinho runtime exec que nós construímos passo a passo. E aí, execução de comando. Bom, pode até parecer um pouco confuso para quem está tendo um primeiro contato, mas, na realidade, quando você parte para o código, assumindo que nós já criamos a chained, naquele exemplo, nós já criamos a chained, nós temos aqui a nossa chained, esse aqui é o código completo para fazer esse payload, completo. Assumindo que nós já temos a nossa chained, que nós vimos como criar. Então, nós vamos colocar a nossa chained dentro de um LazyMap, o LazyMap dentro de um Annotation Invocation Handler, o Annotation Invocation Handler dentro de um proxy, e o proxy dentro de um segundo Annotation Invocation Handler. Durante a deserialização desse segundo Annotation Invocation Handler, aí nós vamos ter um negócio sendo aberto, 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 até chegar de volta na nossa chained. Basicamente é isso. E quando a gente rodar esse código aqui, ele vai criar o objeto serializado, que resulta nisso aqui, um fluxo de bytes que começa lá com a CED, cabeçalho 0005, e nesse exemplo o offset do nosso objeto já vem de cara aqui, 73 e 72. É importante só comentar que esse exemplo aqui, esse trigger gadget, que é quem vai disparar a nossa execução, esse exemplo especificamente, ele vai funcionar no Oracle Java até a versão 8, update 71. Da 8 update 72 em diante, você tem que usar outro trigger gadget, que está lá também nos exemplos do GitHub. Tem esse exemplo e tem um exemplo que também vai funcionar em qualquer máquina virtual Java. E aí a gente tem uma demozinha aqui, a primeira demozinha aqui, de como explorar um JBoss. Espera aí, deixa eu ver se eu boto um zoom aqui.
Tem algum... Enfim. Vai na tora aqui. Tá um pouco ruim, tá ruim de visualizar, né? Eu vou tentar explicar. Bom, poxa. Tem alguma dica aí de como a gente bota um... Deixa eu tentar aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu vou rodar um pouco mais rápido. Esse terminal aqui de baixo, a gente vai conectar em um IP público para receber a conexão reversa, certo? Então, estou conectando aqui em um IP público. Eu vou aumentar a velocidade. É minha. Está lá no... Essa aqui é. Está lá no DigitalOcean. Tá? Não, mas está offline. Está rodando o Netcat na porta 80. A gente vai fazer o clone do projeto que está lá no GitHub, certo? E aí vamos compilar esse exemplo que nós já acabamos de ver, foi compilado. Agora vamos gerar o payload. E aí a gente fornece aqui o comando que nós queremos executar no JBoss vulnerável. Tá? É um comandozinho básico de Linux para obter shell reverso. Então, estou dizendo, olha, roda lá no servidor vulnerável esse comando para me dar um shell reverso. Então, ele gera o payload automático, o exemplo, esse mesmo exemplo nós vimos, e vamos injetar agora, usando curly mesmo, em um JBoss 4 vulnerável. Bom, ao injetar esse payload, tem que ser binary data aqui, já chegou aqui a conexão reversa. Então, simples assim. Aí. E agora, hein, para voltar? E aí, como é que faz aqui para voltar, hein, Igor? Esses Mac aqui, bicho. Computador de rico aqui, pô. Ah, não, é para cá, tá. Pronto. Bom, esse exemplo aqui é dessa CVE aqui, tá? Que eu publiquei, acho que no começo desse ano. Bom, e aí aqui tem um link lá do GitHub que tem vários exemplos. Vai sair a revista digital, Igor? Pronto, vai sair a revista digital que ela usa cada um dos exemplos, o texto lá, que vai sair na revista, usa cada um dos exemplos, são várias POCs que tem aqui. E aí tem essa ferramenta ISOSerial, que também gera payloads de forma automatizada, fantástica, e a minha toolzinha aqui, fazer propaganda, né? Que ela gera e explora também de forma automatizada. E aí nós vamos ver agora uma CVE relacionada com condição 1. Essa anterior foi relacionada com condição 2, né? Como a gente reusa código disponível no ClassPath, que é um Code Reuse Attack em alto nível. Agora, como a gente identifica aplicações vulneráveis. Essa foi publicada no dia 10/8 para poder ser usada aqui e depois ninguém falar que era 0D, né? Só um detalhe, isso afeta JBoss todas as versões menores ou igual a 6 e ao Enterprise todas as versões menor ou igual a 5. E aí um detalhe interessante é que você encontra muito mais JBoss 5 e 6 do que JBoss 7 e 8. Porque geralmente uma aplicação que é feita para rodar no JBoss 5 ou no JBoss 6, que utiliza o que a gente chama Enterprise Java Beans, que o JBoss provê, você não pode pegar a aplicação e dizer, olha, o JBoss 6 é vulnerável, coloca no 7 ou no 8, não vai rodar. Então você encontra isso, inclusive, não sei se o rapaz da palestra anterior, o Vitor, está aqui, inclusive tomografia computadorizada roda JBoss 5. Então ele pode usar isso aqui para explorar a tomografia. Bom, essa CVE está relacionada com a vulnerabilidade que está presente nessa classe aqui, Read Only Access Filter, que, curiosamente, é uma classe que tem o propósito de prover acesso seguro a um serviço do Java, acesso read-only. E aí, ao analisar o código dessa classe, é isso que você tem que fazer para procurar vulnerabilidades relacionadas com condição 1, é analisar o código. Você pode descompilar o código do teu ClassPath ou procurar na internet. Ao descompilar o código, você vai encontrar esse método aqui nessa classe, que o que é que esse método faz? Ele recebe uma requisição HTTP. Primeiro ponto, ele extrai o conteúdo que vem num post, coloca dentro de um servlet input, depois ele pega esse conteúdo recebido no post, coloca dentro de um objeto input stream, e por fim ele invoca o método readObject.
e aí já nos revela a condição 1, ou seja, o início no processo de serialização. O que resta agora é saber, e você encontra isso em muitos projetos open source, muitos. O que resta é saber se esse trecho de código é alcançável por um input sua. Você tem como colocar um input que chegue a esse trecho de código. Nesse exemplo, ao analisar o arquivo descritor da aplicação, o arquivo web.xml, você vai ter que você tem uma URL que é mapeada com essa classe, que resulta nessa URL aqui. Ou seja, se você invocar, se você submeter dados para esse endereço, você vai ter o teu dado deserializado. E aí nós já temos a condição 1 satisfeita. Agora, para a condição 2, a gente não vai usar aquele gadget chain que resulta em um runtime exec. Eu elaborei um gadget chain que ele vai nos permitir obter conexão reversa agora, independente do sistema-alvo. Então, pode ser um Windows, às vezes você precisa explorar, você está fazendo um pentest no banco, aí tem um Sun OS, né? Ou tem um OS 390. Aí você tenta fazer um reverse shell usando o que você geralmente usa para Linux e você não consegue. Ou tem um Windows mesmo, você tem que usar PowerShell para conseguir uma reversa. Enfim, esse trecho de código aqui, ele vai te permitir obter uma conexão reversa independente da plataforma-alvo. Já está escrito aqui no formato de reflection. O que nós temos que fazer agora, se nós temos um código em formato de reflection, o que é que nós temos que fazer? Convertê-lo para o formato de transformers, que é aquele processo que a gente fez anteriormente. Ou seja, primeiro ponto, nós temos uma constante, usamos a constante transformer, URL class loader. No segundo ponto, nós temos a invocação de dois métodos, né? getConstructor e newInstance. Para invocar método, nós poderíamos ter usado a invokerTransformer, certo? Mas, semanticamente, a invocação desses dois métodos, semanticamente, significa instanciação de objeto. Quando você pega um construtor e você chama um newInstance. Então, eu utilizei um instantiateTransformer de forma a resultar em um payload menor, que, dependendo do WAF lá, pode ser importante ter um payload menor. Então, eu estou instanciando um objeto URL class loader, fornecendo como link esse objeto remoto. Esse objeto remoto eu hospedei na minha infra e, basicamente, aqui dentro vai ter uma classe que vai fazer a conexão reversa. Então, o próximo ponto é justamente carregar essa classe. Então, nós usamos, está sendo invocado um método, então nós usamos a invokerTransformer, invocando um método loadClass, que recebe um argumento do tipo string, cujo valor é gexReverse, que é uma classe que segue aqui dentro. Depois você pode baixar isso aqui e analisar essa classe. Por fim, a gente instancia essa classe gexReverse, fornecendo o IP e a porta. E aí, esse aqui é o resultado. Se você colocar esse array de transformer dentro daquele payload que a gente gerou no outro exemplo, nós vamos ter, e injetar, nós vamos ter conexão reversa. E o exemplo completo está lá no GitHub também. Contendo só uma observação, né? Ninguém vai usar isso sem autorização, ok? Aí aqui é o print, mas a gente tem a POC também, tá? Essa POC ela vai ser executada contra um JBoss 601 final. Tá? Então, no terminal de cima aqui, deixa eu colocar um pouco mais rápido. No terminal de cima está dizendo, olha, o servidor vulnerável tem esse IP, é um JBoss 6. No terminal de baixo, nós vamos conectar lá no nosso servidor para receber a reversa. E aí vamos colocar o netcat para escutar na porta 80. Vamos gerar o payload, assumindo que o cara já fez o git clone, já baixou o projeto do GitHub. Compilamos, certo? Compilamos o exemplo. E agora vamos gerar o payload. Nesse caso, basta executar esse payload, você só vai executar e fornecer aqui o IP, porta do teu reverso, do teu box de teste da empresa, né? Aí, pronto, agora a gente vai injetar isso no JBoss 6. Foi gerado já o objeto serializado, a gente vai injetar lá naquele patch, ó, o read only, no JBoss 6, que a gente não sabe o que é, se é Sun OS, se é Windows, Linux. A gente só vai injetar esse objeto e ver o que é que retorna. E aí, quando injetarmos, o servidor vai baixar aquele componente da internet.
Ele está baixando o componente da internet, vai carregar. Quando ele carregar, chegou aqui a conexão reversa de um Windows. Bom, simples assim. Tá? Aí. Nos slides tem um link aí da CVE. Tá? E, ops, o que é que houve aqui? Alguém está controlando aqui, Igor, teu computador, com esse negocinho sem fio. Bom, para não dizer que nós não falamos de XML, certo? Voltar. Aqui. Na CVE? Ah, tá, ok. Os slides depois eles vão estar disponíveis também. Bom, esses exemplos até agora foi utilizando serialização, deserialização nativa. Mas você tem muitos casos em que a aplicação usa XML. E se a biblioteca utilizada for a Extreme, que é disparada a mais comum utilizado em aplicações Java, principalmente open source, o Extreme é o mesmo caso de deserialização nativa, mas com um detalhe que é ainda pior. Né? Porque, além de invocar os Magic Métodos, ele invoca também o construtor. E ele não exige que a classe seja do tipo serializable ou externalizable. Ele simplesmente deserializa qualquer coisa que ele recebe. Então, esse mesmo gadget chain, o mesmo que a gente apresentou aqui para obter essa reversa multiplataforma, você pode serializar ele no formato XML e usar para explorar aplicações que recebem XML e fazem a deserialização. E aí a gente tem também a última POC sobre deserialização XML, que é basicamente usando a parte 2 struts, que teve uma vulnerabilidade divulgada recentemente. Só que nós vamos utilizar esse payload que a gente acabou de gerar. Então, basicamente, a gente tem aí a aplicação, é a showcase da Apache 2 Struts REST plugin. Né? Essa aplicação ela é um showcase desse framework Struts 2 REST. Isso está rodando em um Tomcat. Tá? Só para sair um pouco de JBoss, porque, na realidade, isso independe de plataforma. É um ataque contra a JVM. E aí... Opa, deixa eu acelerar aqui o tempo. E aí, vai conectar lá no servidor reverso, mais uma vez. Escutar a porta 80. E aí a gente tem o XML. Está lá no GitHub também. Esse XML é o mesmo objeto, só que escrito na notação XML. Então, a gente vai colocar o IP no nosso box e a porta aqui no XML mesmo. E vamos usar o curly para injetar lá na aplicação. Certo? Estamos fornecendo aqui, nesse caso, não é -d binary, porque não é data binária. Né? É um XML. Então, nós vamos injetar, e é preciso também indicar o content type application XML para que a aplicação saiba que ela vai deserializar um XML. Quando você injetar esse XML, chegou já a conexão reversa aqui. Nesse caso, ele não vai aparecer o terminalzinho lá bonitinho, mas, enfim, você tem a reversa. Né? Pronto, basicamente é isso. Tá. Bom, isso aqui não tem CVE. Tá? Bom, para também não dizer que não falamos de mitigação, não é importante. Enfim, não deserializar dados, isso todo mundo fala, né? Não deserialize dados de fontes inseguras, mas não é tão simples assim fazer isso. Porque, se a gente se lembrar daquela pirâmide, muitas vezes a aplicação em nenhum momento realiza deserialização de dados. Quem faz a deserialização, muitas vezes, é um framework que você utiliza para gerenciamento de autenticação, como a Apache Shiro. Ou um framework, ou o JBoss, o WebSphere, o WebLogic, que você não tem nem ideia de que essas camadas que você usa como caixa preta estão usando deserialização. O que você pode fazer é não usar deserialização na tua aplicação e procurar garantir que as bibliotecas, frameworks e plataformas que você utiliza também não fazem deserialização. E aí, Pentest, Red Team, enfim, análise de código open source. Usar Look-Ahead com um whitelist estrita. Essa é uma técnica que foi proposta por um pesquisador chamado Pierre Ernest, que, se a gente lembrar do fluxo de deserialização, lá daquele método resolve class, que vai no class path da aplicação buscar a classe a ser deserializada,
a classe do objeto que está prestes a ser deserializado, Pierre Renest propôs uma técnica que, antes do Java buscar no ClassPath da aplicação a classe do objeto a ser deserializado, ele fazia uma checagem de tipo. E aí você pode implementar essa proposta dele e fazer uma checagem de tipo com o whitelist. Lembrando que não pode ser o blacklist, que você blacklista 10 gadgets que você sabe são maliciosos, e aí surgem 20 depois de amanhã. Então, é importante usar o whitelist. Usar um Java Agent para forçar essa técnica a nível da JVM, porque aí você protege não só a tua aplicação, mas toda a plataforma que roda em cima da JVM. Se possível, também não colocar na whitelist alguns tipos como hashmap, hashset, URL, que podem ser utilizados para DOS. Existe também uma proposta JEP 290, que já está implementada no Java 9, e nessas versões aqui Enterprise do Java 6, 7 e 8, na 141, 131 e 121, respectivamente, que te permitem ter uma implementação de look-ahead nativa do Java. No Java 6, 7 e 8, você pode se proteger usando o whitelist contra a execução remota de código, mas não pode se proteger contra a negação de serviço. No Java 9, você tem a possibilidade também de se proteger contra a negação de serviço. Se você precisa usar deserialização no teu código, procura usar uma biblioteca como o JSON, do Google. Algumas coisas você pode fazer no Linux, né, saindo do Java. Então, fazer o hardening, usar um controle de acesso baseado em papéis, como o SE Linux, aplicar a grsec. Obviamente, limitar input e output do teu firewall. Lembrar de não usar a resolução DNS, porque é muito comum, principalmente em bancos. Você tem lá um SunOS de um banco que a input e output é 100% bloqueada. Mas o servidor, que roda uma aplicação Java, realiza a resolução DNS. Daí você pode exfiltrar dados over DNS protocolo, até fazer conexão reversa over DNS. Então, se possível, usa resolução estática no teu servidor de produção. Desativa a resolução dinâmica DNS. O que não vai resolver sozinho, apenas aplicar patch. Você aplica patch da Commons Collection, existem outros 10 disponíveis publicamente, fora os que não são públicos, né? Apenas aplicar patch no teu código não funciona, porque você tem também as bibliotecas que são vulneráveis. Blacklist não funciona, que é a briga de gato e rato. ADHOC Security Manager, que é uma filtro do Java, não funciona porque tem alguns magic methods que te permitem fazer bypass de Security Manager. WAF e Proxy Reverse sozinhos não funcionam, porque você pode fazer bypass usando SSRF. SE Linux sozinho também não funciona, tem que ser configurado especificamente com políticas para esses casos. Firewall sozinho não funciona. Next Generation, XPTO, né, as ferramentas mágicas de R$1 milhão que vão oferecer na sua empresa, também sozinhos não funcionam. Alguém aqui vende? Não, né? Só um comentário que eu achei interessante de uma diretora do Google de Security. Disse, olha, ao invés de gastar um monte de dinheiro em tecnologia, coloca um pouco de dinheiro em talento e deixa o pessoal aplicando patch. Obviamente, expandindo, para você ter um pessoal aplicando patch, você tem que ter pessoal fazendo pesquisa. Você tem que investir em pesquisa. Porque não resolve aplicar patch do que se tornou público. Quando a vulnerabilidade vem a se tornar pública, já vem sendo usada por criminosos há 1, 2 anos, principalmente nesse contexto de aplicações web. Bom, acho que é isso. Talvez tenhamos um tempo aí para perguntas, dúvidas. Obrigado pela atenção de todos. Primeiramente, muito legal a tua apresentação, gostei bastante. E eu imagino que essa questão da deserialização é como o Igor falou na apresentação dele, que é uma coisa meio feature, né? Qual é a tua visão? Não sei se tu já pesquisou isso em outro tipo de bytecode VM, tipo .NET ou Sim. A questão do... É certo tu falar que qualquer linguagem que tenha reflection seja capaz de fazer isso? Não, qualquer não. Veja, no caso do Java, o problema ocorre na API, que é o Object Input Stream, que ele faz a deserialização. Eu imagino que isso que tu está falando, sim, seria a porta de entrada, mas isso. Imaginando que a porta de entrada, tipo, tira a porta de entrada,
Porque eu imagino que o problema disso é realmente a questão da deserialização e a possibilidade de tu invocar métodos através da deserialização, correto? Isso. Então, tipo, a minha pergunta é, tu chegou a dar uma olhada em outros tipos de linguagens a partir desse ponto? Essa mesma lógica é aplicada também, a mesma, por conta dos Magic Methods, o mesmo Code Reuse Attack também existe em .NET, Ruby on Rails, Python e PHP. PHP é o mais antigo de todos, pelo menos desde 2010, desde 2009, tem muita pesquisa disso em PHP. E nessas linguagens a lógica é sempre a mesma, porque você não tem a checagem de tipo e você tem Magic Methods. E você tem casos piores. No Python, por exemplo, você viu que no Java a gente injeta apenas dados. No caso do Python, você injeta código. Você tem algumas outras bibliotecas de deserialização, como algumas bibliotecas do Node.js, que você não só injeta código, como você indica qual método do teu código você quer executar. Então, você tem situações piores ainda do que essa. Uma recente é a do .NET, que recente entre aspas, que está se popularizando, né? Mas também você tem a apresentação, acho que da Black Hat 2012 de .NET, mas esse ano, na Black Hat, teve uma apresentação muito boa de um pesquisador chamado Álvaro Munhoz, que ele publicou uma ferramenta de geração de payload para vários cenários no .NET. Então, assim, outras linguagens são afetadas por essa mesma lógica. JSON. Oi, João, parabéns pela pesquisa e pela didática aí, muito boa. Obrigado. Como o amigo disse, assim, é mais uma questão de feature a deserialização. Isso, por exemplo, nesses casos da CVS que você avisou lá, de JBoss e tal, qual foi o fix disso? Você deu algumas dicas de mitigação, mas e aí, o que eles usaram? No caso da Apache Commons Collection, que é a CVE 2015, a princípio não ia sair fix, e aí depois publicaram um fix, que na realidade não é fix. Eles disseram, olha, nós vamos hardenizar a biblioteca. Mas há um consenso de que a vulnerabilidade não está nas bibliotecas, nos gadgets, no código no class path, e sim que a vulnerabilidade está no ponto de injeção. Então, no caso do JBoss, por exemplo, a Red Hat deveria lançar um patch para filtrar ou passar a checar os tipos injetados. Mas, pelo menos nas que eu notifiquei a Red Hat, ela falou que não ia fazer patch, ia apenas alertar ao pessoal. E tem uma medida de como você configurar o teu JBoss para não aceitar esses objetos a serem deserializados. Mas cada caso, você tem alguns outros casos. Você tem muitos casos que não sai patch. Geralmente, quando é uma empresa tipo Atlassian, aí ela publica patch. Tipo Atlassian Bamboo, tem patch. Mas muitos não sai patch. Muitos existem, inclusive bancos, grandes bancos, que estão vulneráveis à deserialização. A CVE que foi publicada em 2012, em 2011, 2013, e até hoje continuam vulneráveis. Então está na input mesmo, né? O problema Fecha é na input. Porque se entrou lá dentro é difícil. Você tem o seu gadget space é enorme, é todo o class path da aplicação. É o problema do ROP mesmo, né? Exato. Se entrou lá dentro, exato, igual o ROP. Você tem um buffer overflow, toma o controle da stack, você tem código lá. Aí o problema é na input, exatamente como o ROP. Fala aí, Joãozinho, que é o Abu. E aí, Abu? Uma pergunta, quantos bitcoins você comprou com o dinheiro da Oracle? Nenhum. A Oracle está me devendo a CVE ainda, desde o começo do ano que ela está me devendo a CVE, mas não vai sair, não. Você vê algum problema desse tipo com JSON ou outros tipos de serialização Sim. que não seja XML? Porque ali, os dois problemas que eu vi é que você fala qual classe você vai usar, né? Mas no JSON você não fala qual classe você vai usar. É porque, na realidade, o problema ele reside na biblioteca que vai fazer a deserialização. No contexto do Java, se você deserializa JSON usando a biblioteca Jackson, você potencialmente está vulnerável. Há como converter esse mesmo payload que a gente gerou para o formato JSON. Se a aplicação deserializa usando a Jackson, aí você explora Java. Aí o Manuel até comentou, acho que no caso do .NET, existem algumas bibliotecas JSON que são amplamente usadas no contexto .NET.
E aí, esse ano, foram publicadas CVEs relacionadas a essas bibliotecas que deserializam JSON, que são usadas no .NET. E aí o problema está no parser, entendeu? Meio que no parser, como o mecanismo interno dele vai fazer a deserialização. Entendi. Tempo encerrado. Obrigado mais uma vez. Atenção.